palavra que quero ministrar nessa noite é de quem é o poder. Talvez você já ouviu e é necessário você compreender. Nós estamos em um país democrático. E por ser um país democrático, nós chegamos em um dia muito especial, onde o povo brasileiro está usufruindo de sua democracia. E esse povo tem dois poderes que nenhum outro poder político tem. E eu queria que a igreja ficasse atenta. O povo tem dois poderes na democracia: o poder do voto e o poder das ruas. E nós já fomos às ruas. Agora, meus queridos, vamos nos preparar para o poder do voto. O sistema corrupto brasileiro não fez valer o nosso voto por 3 anos. Me assombra lembrar de um xingamento chamado lockdown. Me assombra lembrar do roubo do dinheiro que foi enviado para os hospitais, para comprar material, para comprar remédio, para comprar aquele negócio lá que dizia que as pessoas tinham que... Como é que era o nome daquele aparelho? Respirador. Quantas pessoas morreram por causa do isolamento? Uma propaganda só, 24 horas. Uma propaganda só, nazi tirânica. Uma propaganda só com a cantiga fúnebre: fica em casa. E eles começaram a divulgar: são 50 mortos, são 100 mortos, são 1.000 mortos, são 2.000 mortos, são 3.000 mortos. Levantavam-se as bandeirinhas da mortandade no Brasil. Pregaram cartazes no centro histórico: 100.000 mortos. Havia uma vibração. Quanto mais morte, mais eles gostavam, para divulgar a desgraça, o caos da nação brasileira. Eu me lembro e jamais vou esquecer, e graças a Deus estamos gravando hoje, porque se Deus me der vida, ou se Ele não voltar agora, eu vou assistir o culto dessa noite um dia. Eu jamais vou me esquecer o que eu disse, quando o então governador do estado do Maranhão, que inclusive está com os dias contados para sair e acabar com a sua carreira política, para sempre. Ele teve a oportunidade, meus irmãos, ele teve a oportunidade para fazer diferente. Ele teve a oportunidade para não seguir os passos dos seus antecessores. O povo do Maranhão votou nesse homem, acreditando que ele seria uma resposta diferente da hierarquia, da aristocracia anterior, que vocês sabem muito bem, é o homem do bigode. 50 anos no poder, o antes dele. 50 anos, batizando o estado do Maranhão como o estado mais pobre do Brasil. Um homem que se tornou presidente da República, ainda continuou carregando a vergonha de sermos um estado de miséria. Quando então o governador estabeleceu o lockdown, que vergonha, irmãos.
Eu me tremi de vergonha. Foi o primeiro governador do Brasil a instituir o lockdown no Brasil. E os outros foram seguindo porque teve coragem. Quer ver como eu vou ter coragem? Quer ver como eu vou ter coragem? Lançou o lockdown. Você sabe o que era o lockdown? Ninguém podia sair de sua casa. Você se lembra disso? As pessoas iam para a orla e a polícia mandava voltar para casa. Você imagina quantos idosos vão à orla todos os dias para desaparecer, para esfriar a cabeça? Quantas pessoas iam para sentir o clima das nossas praias, para um bem-estar, e foram proibidos pelo governo? Mas isso não foi suficiente. Fecharam nossas igrejas. Vou falar quantas vezes for necessárias. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou falar o crime que esse homem cometeu no estado do Maranhão, e outros seguiram ele no Brasil. Fecharam nossas igrejas. Eu sabia que esse dia ia chegar, e eu disse a Deus: se eu viver, se eu viver. Acho que vocês assistiram um vídeo, um senhor vendendo picolé aqui na cidade operária, uma outra pessoa vendendo água. Foram jogados fora todo o seu material. O que isso tem a ver? O cara trabalhando. E vocês viram as aberrações para o resto do Brasil. Foi o primeiro governador do Brasil a abrir a porta do caos. Outros pastores desistiram e fecharam as igrejas. Quando eu caminhei dali para cá ainda há pouco, o Senhor disse assim: vocês são um remanescente. Uma nova igreja surge nesse tempo. Vocês venceram uma grande prova. Que terror. Igrejas fechadas, comércios fechados, supermercados e bancos lotados. O vírus só estava nas igrejas e nos comércios. Vocês sabem disso. Que terror. Os ônibus lotados. Vimos por alguns meses os verdadeiros tiranos do Brasil. Pessoas que eu e você nunca imaginávamos se posicionaram como tiranos dessa nação. Quem eram eles? Quem são eles? Pessoas eleitas por nós. Que de repente o diabo disse que eles seriam donos de tudo, senhores de tudo, que eles nunca mais iam sair do poder. Saiu, caiu, já era, acabou. Essa perseguição, ela já está antiga no Brasil. Perdemos muitos amigos, entes queridos. Ontem, essa madrugada, estávamos orando pelas famílias que perderam membros da família. Nós não temos ideia de quantas pessoas estão órfãs, viúvas, já que é uma doença muito específica para os homens. Sabemos que as mulheres morrem, mas é uma doença onde a maioria que se foi era homem. Deus, se o Senhor me der vida, eu vou lutar contra os tiranos da liberdade do povo brasileiro. Se o Senhor me der vida, eu vou lutar contra os comunistas, que nos deram uma aula de comunismo em apenas um ano. Um ano apenas, irmãos. Essa tortura, essa autoridade foi dada pelo povo. Vocês compreendem isso, irmãos? Essa autoridade que eles têm, que eles ficam assim, dada pelo povo através do voto. Então eles agiam como se deles emanasse poder.
Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Eles agiram como se nunca fosse desestruturar, ou como se eles realmente tivessem chegado ao ápice, ao suprassumo, ao Todo-Poderoso. Pois é, senhores tiranos, construtores do caos, pais do lockdown, opressores da liberdade, vocês podem enxergar agora que vocês não são nada, que vocês são somente nada, apenas barro. Que não tem nenhum poder. Nenhum poder. Esses políticos, irmãos, eles estavam com o poder que o povo lhes deu. Vocês estão entendendo, irmãos? Eles estavam com o poder que o povo lhes deu. Pois é, o poder acabou. Porque todo o poder que emana do povo é limitado. É concedido. Olha, Romanos capítulo 13 está muito entendido. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Está muito entendido, meus irmãos, porque Romanos capítulo 13 fala exatamente de alguém que dá o poder. E não é o povo. Então daqui a alguns meses nós vamos votar. Vamos exercer a nossa cidadania. Vamos desfrutar da nossa democracia. E o povo vai mostrar quem manda. O povo vai escolher seus representantes. Por quê? Porque o povo, diga comigo, o povo é o verdadeiro patrão. Olha aí, olha para o teu irmão e diga: ei, patrão. Exatamente. O povo é o patrão. O povo é o chefe. No comunismo, o político é o patrão. Eles achavam que o comunismo já tinha se estabelecido. No comunismo, o político é o patrão. Na democracia, o povo é o patrão. Benção mesmo. Benção. Quase. Quem é que paga o salário do político? Diga eu. Qualquer pessoa pode dizer que eu. Porque cada coisa que tu compra, tu está lá pagando tributo. Fora os tributos que nós temos que pagar. Inclusive eu vi o laudo de quem mais paga tributo no estado do Maranhão. Os evangélicos. É um perfil de pessoa que é fiel nos tributos. É um perfil de pessoa que não dá prejuízo ao Estado. É um perfil de pessoa que não está nas penitenciárias gastando o dinheiro do povo. Esse é o perfil. Então o povo brasileiro, nós somos os patrões dos políticos. Por favor, meus irmãos, não pense que político é teu chefe. Olhe para político assim. Não chegue assim como se ele é doutor. É que doutor? Ele é teu empregado. Tenha a visão que os europeus têm de político. Político é empregado do povo. Não, aqui a gente trata como Deus. Lá vem o fulano de tal. E quer abraçar, quer beijar. Não sou nada, não sou contra esse negócio, mas eu me lembro que um dia um político mandou nos chamar. Um crente, um político crente. E aí a gente foi lá e ele disse: pastora Glaucia, pastor Guilherme, eu queria que você estivesse mais próximo a mim. Você é uma mulher de Deus e tal.
tal. E ele falou umas coisas meio acertadas mesmo, que até eu fiquei, olha, sabe que esse cara deve ser de Deus. E ele liberou umas palavras assim para mim, né? Você é uma profeta de Deus. E eu, como político, eu queria ouvir mais a sua palavra, queria que a senhora estivesse mais próxima a mim. Aí é só por isso mesmo? O senhor quer? É só por isso? E não sei o que, e sei que lá, sei que lá. Aí daqui a pouco, um dia ele mandou chamar a gente chegou, a hora que a gente quis. Ora. A hora que a gente quis, igual Jéssica. Quando a gente chegou, ele... assim não dá. Assim não dá. Aí eu disse, o quê? Isso é hora. Eu falei, é doida, é? Tá pensando que eu sou empregada dele? Eu olhei pra cara dele. Aí Guilherme me segurou. Eu falei, vou esperar só um pouquinho para eu me levantar. E não sei o que, e eles ficam assim meio, né? Aí eu olhei aquele demônio. Foi a última vez que aquele senhor me viu. Sabe quem ele é hoje? Nada. Ele era um político que estava sendo alguma coisa. Um político, ele está, ele não é. Ele está. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então, hoje, o cidadão ali é governador. Daqui a um ano ele não é mais. Não é mais. E se nós pensarmos direito, nunca mais será mais nadinha. Porque ele provou quem ele era. E nós precisamos ter inteligência. Sabe por que eles queriam fechar as igrejas? Tu sabe por que eles queriam fechar as igrejas? Por causa dessa noite bem aqui, ó. Porque não tem uma pessoa que fala mais a verdade do que pastor. Não tem ninguém que ensine mais a verdade do que quem lê a Bíblia. Eles queriam fechar as igrejas para eles moldarem, controlarem a sociedade. Não, ainda não chegou essa hora. A igreja ainda está aqui. Aplaudo o nome do Senhor. Os homens e as mulheres de Deus ainda estão na terra. Ainda estão. Não seremos enganados. Não quer ser empregado do povo? Deixa a política. Diga comigo, não há ninguém, não há nenhum homem na terra que tenha poder em si mesmo. Compreendem isso? Quando esse homem que tem um certo poder que foi dado pelo povo, de alguma forma, em algum momento, inclusive por Deus também, vou já explicar sobre isso, e ele decide se tornar um tirano, como por exemplo, o líder, não vou chamar o nome desse de presidente, porque presidente tem que ser votado. O líder da Coreia do Norte, o líder da China, esses homens que estão ali colocados uma vez e se tornaram tiranos sobre o seu povo, eles também caem no erro de achar que nunca vão passar. Ei, irmãos, um dia eles vão estar dentro do buraco, debaixo do chão, vão parar de respirar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Todo o poder passa, até do tirano, até do ditador. Sim, senhores, todo ser humano é mortal. Mortal. Salmo capítulo 2, versículo 4 é lindo, porque ele diz, a Bíblia diz que Deus ri dos príncipes da terra. Deus, tu é o quê? É assim que Deus faz. Ele dá gargalhada quando o cara... Deus ri. A única coisa que são, a única coisa que nós somos, é nada. Nada, meus irmãos. Aonde está Hitler? Me mostra se você já viu a sepultura deste maldito.
nada. O homem que tomou o mundo para si, ele não é nada. A Bíblia diz no Salmo 78, 39, Isaías 45, 5 e 6, Salmo 89, 6 e 8. A Bíblia diz que Deus faz com que esses opressores percam o nome. E Deus arranca deles a memória. Ninguém lembra. E quando lembra desse maldito, nós há um nome menos doloroso, é maldito. Tiranos, opressores, tentaram ser o anticristo, tentaram ser Deus na terra. Agora, meus irmãos, vocês sabem quem tem poder em si mesmo? Vocês sabem quem tem o poder que emana de si? 1 Samuel capítulo 2, versículo 2. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Hoje, ouvindo os louvores, poderoso Deus, poderoso Deus, poder? Vocês sabem de quem emana poder? Minha alma anseia por ti, ao que está sentado no trono. 1 Crônicas capítulo 29, versículo 11 diz: tua, Senhor, é a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos os chefes. Todos os chefes. Todos os chefes. Ele é o El Shaddai. Ele tem poder e Ele dá a quem quer. Ele tem poder e Ele tira de quem quer. E vocês sabem da nossa linda história? A nossa linda história diz que Ele quis dar poder, todo poder, ao seu Filho. Ele deu poder a esse Filho. Filipenses capítulo 2, versículo 9 ao 11, diz que Ele deu poder ao seu Filho, para que todo nome o exalte, todos os príncipes se dobrem, todo joelho se prostre, toda língua confesse, e todos saibam que Ele é Senhor. Senhor. Foi Deus que fez isso para Jesus Cristo. Há somente duas fontes de poder depois de Deus: Jesus, que também é Deus, mas que foi dado por Deus o poder dele, e a palavra de Deus. A palavra de Deus, a Bíblia diz que ela é poderosa. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela é poderosa, queridos irmãos. Ninguém pode zombar. Ninguém pode discordar. Pode até discordar, mas você vai perder. Porque ela sempre permanecerá. Os conceitos e princípios dela sempre ficarão ali, confrontando gerações e gerações, ou trazendo de volta a cada um de nós a verdade. Quem são os políticos? Servos. Pastor, eu nunca imaginei. Pois é. Aquele negócio todinho.
é servo do povo. Epa, servo. Servo. Eu me lembro que a gente estava com uma viagem estávamos na Alemanha, estávamos para fazer uma viagem para a França. E queríamos ir até Cancale. E quando estávamos nos organizando, a missionária que falou conosco disse, vocês aproveitam e falem com o prefeito de Cancale. Eu falei, hã? Eu nunca falei com o prefeito daqui. De São Luís, eu vou falar com o prefeito. Não, lá não tem isso não. Não tem isso não. Você só fala que quer falar com o prefeito, ele vem e fala com você. Servo do povo. Os políticos vão de bike para a prefeitura, para a Assembleia Legislativa. Aqui não. É meu segurança, os carrão. Já sabe que é o cara. Daqui 4 anos não é mais nada. Aí lá estamos nós de novo votando. Aí eles ficam aqui, daqui alguns meses vai começar a ladainha. Ei, pastora Glácia, te amo demais. A gente, olha aqui, irmãos, servo do povo. Pode até esquecer, mas de 4 em 4 anos pede esmola. Não é ditadura, é democracia. O que vale é o nosso voto. Não gostamos? Tira. Gostei não, tira. Gostei, vamos pensar direito. Vamos ver se é bom para o povo. Vamos ver se é bom para todos. Nós vamos escolher os representantes. Isso é uma bênção, irmãos. Passamos por grandes provas. E nós vamos escolher os representantes. Aí aquela frase que vocês talvez já ouviram, né? Fulano me representa. É isso aí, é a hora do voto. Quem é que vai te representar? Aí você vota lá em quem vai te representar. Então presta atenção. É um cristão? É uma pessoa que tem família? É uma pessoa que valoriza o país? É uma pessoa que honra a família? É uma pessoa que é a favor da família? Ou é contra? É a pessoa que é a favor do aborto? Que é a favor da maconha? Uma coisa muito interessante que eu queria que os irmãos também soubessem. O chamado político é uma vocação, irmãos. Que deveria ser, como diz Savonarola, deveria ser dos homens mais santos das congregações. Os homens mais íntegros, mais santos, os homens que vivem melhor com as suas famílias. Deveria ser o homem que a sociedade escolhesse para ser os representantes de uma cidade. Vocês já imaginaram como está sendo escrita a nossa história? Vocês têm noção que está sendo escrita a história nesse instante? Vocês entendem isso, amém? Daqui, se Jesus não voltar, daqui 100, 200, 300 anos, vão contar sobre essa pandemia. E vão falar sobre o governo do estado do Maranhão, como ele se comportou nos livros. Vão falar que no dia 7 nós estávamos nas ruas, vestidos com as cores do Brasil, repreendendo as possibilidades do comunismo no estado e no país. Vão estar nos livros. Então nós precisamos compreender que muitas pessoas estarão com suas vidas manchadas nos livros, por causa de atitudes erradas, que eles cometeram durante somente 1 ano. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Mas eu preciso lembrar essas coisas aos meus amados irmãos. É que o Brasil tem em sua base cultural uma ideologia religiosa que não foi implantada por sistema, não foi projetada por homens, não foi pensada por doutores. O que eu e você, o que nós somos hoje, não foi maquinado por cientistas. É o DNA dos nossos ancestrais. Nossos ancestrais eram monoteístas.
Nossos ancestrais amavam a Deus mesmo sem conhecê-lo de perto. Nossos ancestrais tinham famílias patriarcais. Esses dias eu andando no centro histórico, eu ouvi uns gritos de um grupo de feministas dizendo: abaixo a família patriarcal, abaixo a família patriarcal. Eu disse: coitada, rasgue o seu DNA, querida. Não dá para você arrancar esses princípios. Você está vendo, nós estamos assistindo, irmãos. Nós pensávamos que os professores universitários eram poderosos. Irmãos, o Brasil inteiro foi para as ruas dia 7 mostrar que tem princípio, valor, que não tem doutor humano, humanismo que vai mudar a nossa ancestralidade. Não vai. Primeiro nós fomos monoteístas pelos Tupi, família patriarcal. Depois, meus irmãos, nós nos tornamos protestantes pelos franceses, holandeses, ingleses, escoceses. Não se assombre se te contaram uma história somente dos portugueses. Essa não é a verdade inteira. A verdade é, a França sabe, a Holanda conhece, o Brasil já se tornou muitas vezes holandês e francês em suas estruturas protestantes. São Luís nem se fala. E agora estamos descobrindo, cascavilhando a história, nós estamos descobrindo que esses benditos portugueses nada mais eram que judeus fugindo da Inquisição. Quando você olha, inclusive esse mapa, você vai ver lá na Casa de Cultura agora, um novo mapa que tem lá na entrada das capitanias hereditárias. Cada capitania daquela era um donatário. Ou seja, cada pedaço de chão do Brasil foi comprado por aquela pessoa que está ali. No caso do Maranhão, João de Barros. João de Barros comprou o Maranhão. Quem era João de Barros? Judeu. Judeu. Se nós formos fazer a análise daqueles nomes que estão ali, todos judeus, aí tu fica sem chão. Então, peraí, nós somos monoteístas pelos Tupi. As nossas bases coloniais foram franceses, holandeses e ingleses aqui no Ceará. Os ingleses. Viramos protestantes. Agora você está dizendo que quem ganhou a batalha e tomou o Brasil para si foram os judeus. Isso. Vamos lá agora, voltar ao que eu estava querendo dizer no início. A nossa cultura, ela é judaico-cristã. Muda isso. Como é que tu muda isso? Só tem uma pessoa que é capaz de mudar uma coisa ruim para coisa boa. É Deus. E nesse caso aqui, acho que ele não vai mudar não. Que ser judaico-cristão é coisa boa. Pensa na coisa boa. É nós termos a base cultural e sanguínea dessa estrutura. Então, meus queridos amados irmãos, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o Brasil, ele é conservador. Eu não sei quem foi que ensinou a gente a ser ruim. Porque a gente não tem esse... Gente, brasileiro é tratado diferente no mundo inteiro. Brasileiro é diferente. Como um escritor disse, no dia que tu olhar um brasileiro, né, com uma... suspeitar que ele está com bomba, a única pessoa que não está com bomba é o brasileiro. É o brasileiro. Brasileiro, ele vai para as nações, ele vai para se alegrar. Ele vai... É impressionante como a gente é um povo bom. Você pode dar glória a Deus por isso? Nós somos um povo bom, somos abençoados por Deus. Somos um povo conservador. Somos um povo ordeiro. Somos um povo receptivo.
Hoje somos tratados como zombaria na Europa. Sabe por quê, meus irmãos? Quando os europeus chegavam aqui com essa pompa de político de hoje, os tupi, os índios brasileiros ficavam com aquela alegria. Eles iam roubar a gente, tudo alegre. Igual a gente faz hoje com os políticos, roubando. É um povo bom. O povo brasileiro é um povo bom. Somos tratados hoje como um povo ingênuo. É melhor ser ingênuo do que ladrão. A profetisa Cindy Jacobs disse, há uns 4 anos atrás, que o Brasil será uma nação, a primeira nação cristã do mundo. Eu acredito num país pós-cristão, no mundo pós-cristão, num mundo da pós-modernidade. Talvez seja isso que ela quis dizer. Mas há essa profecia. Então, meus queridos, nós estamos aqui com uma população espantosa de conservadores cristãos no Brasil. É só você fazer uma análise de percentual. Eu estou falando de cristãos. Quando eu falo de cristãos, estou falando de católicos e protestantes. Se você olhar o índice de religião, de religiosidade no Maranhão, por exemplo, nós somos mais de 90% no Maranhão. Então que grito é esse que a gente fica dizendo? É o estado que tem mais não sei o que lá, não sei o que lá. Não, é o país, é um estado extremamente protestante, extremamente cristão. O Brasil basicamente inteiro tem essa mesma unção. Então eu queria que você compreendesse isso. O problema que nós estamos atravessando agora, eu quero que vocês compreendam, é que o espírito do brasileiro é conservador, mas as atitudes ainda não são. E aí nós estamos com um problema muito sério. Porque aqui vai ser uma questão de tempo para nós perdermos a batalha. Se de fato nós somos conservadores, temos agora que manifestar no comportamento, nas atitudes, em uma vida santa. Não somente os evangélicos, mas já que todo mundo quer ser conservador, abra as portas da igreja, bota todo mundo para dentro, agora te converte. Tu quer ser conservador, te converte. Ora, nós estamos aqui levantando a bandeira da família. Tu tem amante? Fora. Fora. Estamos falando, está levantando a bandeira da família, todo mundo de verde e amarelo. Tu é a favor do aborto? Fora. Não deixe, irmãos, o padrão bíblico, os princípios espirituais se tornarem política. O Senhor me disse há uns 15 anos atrás, um dia essa nação será chamada assim. Quem nascer no Brasil será chamado de santo. Está parecendo. Está parecendo. O Brasil não foi para a rua por causa de um político. O Brasil foi para a rua por causa dos princípios. Eu quero falar do profeta Ezequiel para encerrar. Não sei que horas, mas eu vou encerrar. Lemos um texto do profeta Ezequiel. E Ezequiel, ele era um sacerdote. Ele foi chamado para profetizar em um momento muito difícil de Israel. Eles estavam exilados em Babilônia. E então, no meio de um exílio babilônico, olhe para mim, meus amados. No meio de um exílio babilônico, um jovem de 26 anos, que é levado para o exílio, aos 30 anos deveria assumir o sacerdócio em Jerusalém, estava agora na beira do rio Quebar, e ele teve um pensamento, ele disse: olha, sei que eu estou no exílio, a situação não está boa, nós estamos aqui como escravos, mas eu já sei o que eu vou fazer, vou abrir uma escola. Ei, eu vou abrir uma escola de profetas. O quê? Queridos, o nosso querido profeta Ezequiel
fundou uma escola de profetas na beira do rio Quebar. E foi exatamente em um desses dias que ele estava naquele lugar que o céu se abriu sobre a sua cabeça e ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. A comunidade que estava exilada diante desse caos que vivia, ela tinha a capacidade, e eu quero que vocês compreendam isso, por favor. Aquela comunidade exilada de Israel achava que, como Deus tinha promessas, como o Brasil também tem, como Deus tinha promessas para Israel, que eles iam passar daquilo ali, ó, na boa, não iam sofrer muito não, que ali era só uma questão de tempo, que tudo ia voltar ao normal. Mas o profeta Ezequiel, irmãos, ele sabia que o antigo sistema político de Israel tinha falido. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? O que nós estamos assistindo nesse momento no Brasil é muito claro. O sistema político brasileiro faliu. E para desespero do profeta Ezequiel, Deus foi embora de Jerusalém. Para desespero do profeta Ezequiel, ele viu quando a nuvem de Deus saiu de cima do templo de Jerusalém. Então ele compreendeu: o templo de Jerusalém será destruído, porque Deus não mora mais em Jerusalém. Até os dias de hoje. Ele sabia que o sistema que tinha caído não ia se levantar, meus irmãos. Então eu quero dizer algo muito importante para os irmãos. Nós estamos passando por um momento muito sério no nosso país, em que Deus está mostrando para nós que o sistema político faliu, caiu, ruiu. É irrecuperável. Eu e vocês, nós descobrimos toda a corrupção do Brasil, sim ou não, irmãos? Nós vimos que foram desmascarados, e nós estávamos comentando essa semana, nós vimos o Gedel, irmãos, aquele senhor, o Gedel, fugindo com malas de dinheiro nosso, malas, a Polícia Federal atrás, filmando tudo, e o homem correndo com malas e malas de dinheiro. Nós assistimos tudo. Irmãos, essa política ruiu. Ela é vergonhosa. Ela não precisa mais retornar. Ela não precisa mais. A presença, a bênção de Deus, ela foi embora desse sistema. Ruiu. O povo de Israel tinha abandonado o Senhor. O povo de Israel estava vivendo o seu bel prazer. Você sabe quando eu uso essa expressão. O povo de Israel estava desfrutando das bênçãos, das benesses do Senhor, quando de repente Israel foi levado cativo. Judá foi levado cativo. Então, pastor, o que a senhora está querendo dizer? Esse é o momento de nós nos desesperarmos? Esse é o momento de perdermos a esperança? Diga comigo, não. Diga não. Queridos, assim como no momento em que Deus mostrou tudo para o profeta Ezequiel, Deus está querendo mostrar para nós em nosso tempo, em nossos dias. Nós precisamos compreender que nós estamos recomeçando uma nação.
Estamos recomeçando. Para aqueles que nunca levaram a sério a igreja, eu quero dizer uma coisa para vocês. Os pastores abandonaram o Senhor. Os crentes abandonaram o Senhor. E a nação caiu. Estamos numa situação difícil. Eu sei que vocês experimentaram um pouquinho da presença de Deus essa noite. Mas para mim, que vim de vários avivamentos que esse país viveu, nada é igual. Sabe como nós íamos para casa depois de culto de domingo à noite? Nos braços das pessoas, de presença de Deus, de unção. Nós pregávamos em todos os lugares. Rapazes e moças não tinham tempo para imoralidade, porque tudo que eles queriam era viver na presença do Senhor. A igreja se converteu, a igreja estava cada vez maior, mais crente, mais interessante, mais edificante. Nós estamos vendo que Deus foi embora da igreja. Deus falou com Ezequiel: profetiza no vale de ossos secos. Eles vão ressuscitar. Eu sei que esses dias nós balançamos e vimos uma situação complicada surgindo no Brasil. Mas a pergunta que nós devemos fazer nessa noite é: como reconstruir uma nação? Nós devemos assumir a responsabilidade pelo fracasso histórico de um sistema que se corrompeu completamente. Provocado pela ruína de uma política suja que entrou na igreja evangélica brasileira. Nesse momento, meus irmãos, muitos pastores não podem falar nem um terço do que eu estou falando. Aprisionados e atados pelo sistema político vigente. Mas uma coisa que eu acho lindo, meus irmãos, nós nunca vimos uma nação falar de si mesma como agora. Ninguém está falando mais de si, está falando de todos. Nós estamos falando nesse momento de como salvar o Brasil. Muitos irmãos, muitas igrejas, muitos pastores que estão se levantando agora nesse tempo, estão buscando a Deus profundamente, por causa não da sua igreja, mas por causa da sua nação. Então nós precisamos compreender o que Ezequiel compreendeu, que não é uma simples reforma política que vai mudar isso. Não é uma simples reforma, um desmascaramento de um sistema político corrompido, que vai mudar a nossa história, ou que vai gerar uma sociedade nova, meus irmãos. Apenas o velho sistema, a velha vida. Não. Tem algo muito mais para ser feito agora. Sabe por quê? Vocês observaram? A velha política bateu na porta daquele que nós elegemos. Vocês sabem de quem eu estou falando. A velha política quer mandar de novo. Ou tu te rende, ou tu vai ficar
Então o que fazer, pastora? Nos converter, nos arrepender, chorar, porque daqui para diante, se voltarmos para o que nós éramos, a nação passará a maior vergonha da sua história. Nós estamos recebendo de Deus a oportunidade do vale de ossos secos. Tu pode até achar uma zombaria isso. Eu não sei que nível é a tua fé, mas eu quero te dizer uma coisa. Se nós profetizarmos, o exército vai se levantar. E sabe o que é mais importante? Não é a carne se levantar, é o Espírito. É o Espírito de cada brasileiro. Eu nunca vou esquecer daquela marcha. Eu, em cima daquele trio elétrico, eu olhei milhares de pessoas que eu nunca vi antes. E as pessoas olhavam para mim. Nunca vi antes. Era perceptível que não eram evangélicos como eu, que não tinham a mesma fé que eu, mas tinham as mesmas convicções e princípios, por isso estavam ali. Parece que eu estou vendo que o espírito do povo brasileiro está sendo ressuscitado. Irmãos, eu por favor compreenda. Ninguém está indo para as ruas por causa de nome de A ou B. Estamos indo para tomar o Brasil para Deus de novo. Porque esse país sempre teve dono. Sempre teve pai. Eu fico olhando pessoas que são tão diferentes de nós, que dizem assim: nós conservadores, né, irmã Glaucia? Nós conservadores, né, pastora Glaucia? Eu fico olhando a conservação dele. A conservação. Mas é conservado. Nós, que luta pela família, eu fico olhando a família que ele luta. Nenhuma. Está lá. No fundo nós acreditamos na família. No fundo nós somos contra o aborto. No fundo nós somos a favor do casamento homem e mulher. No fundo essa mordaça vai arrancar, vai ser tirada de nós. No fundo nós cremos que o Espírito vai vivificar. E nós, os profetas, vamos profetizar sobre os quatro cantos da nação. Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e sopra, sopra, sopra sobre a nação brasileira. Nós estamos crendo, meus queridos. Parecia uma piada no meu espírito quando Deus disse assim: um dia, quem nascer nesse país será chamado não de brasileiro, mas de santo.